Na aula anterior você viu como editar música, mas agora eu quero criar um template para eu possa editar todas as músicas de uma vez só, ou eu quero criar um template para toda vez que eu importar a música, eles sejam o mesmo template. Eu quero criar um padrão para usar. Então aí agora a gente vai fazer um modelo, tá? Então para a gente criar um modelo, a gente vai vir aqui ó, em tema. Aqui ele já tem algumas opções que vêm no próprio Presenter, tá? Você também pode ou editar esses slides, você vem aqui ó, na categoria e vem aqui em Edit, e aí ele vai abrir essa janela aqui ó, que você pode editar esses modelos. Às vezes você gostou de algum modelo, só quer editar uma fonte, mudar a posição e tal, você pode fazer aqui, tá? No caso a gente vai fazer um novo, tá? Eu vou vir aqui em show de novo, vou vir aqui em tema e eu vou criar um new tema. Aqui ele vai me perguntar qual que é o nome desse grupo, o grupo de temas, porque assim, dentro desse tema você pode ter vários outros temas. Então aqui a gente vai criar um grupo. Então aqui eu posso criar um grupo, padrão Tech para Church, tá? Então eu vou salvar. Ele entrou nessa janela onde eu vou fazer a edição do modelo, tá? Então aqui tem a lista onde vai entrar todos os modelos que eu vou criar. Aqui no meio eu vou fazer a edição e aqui no canto eu vou colocar um nome. E aqui embaixo é uma coisa muito importante para você ver, que é o tamanho do slide. Então às vezes você utiliza uma projeção panorâmica, que ela tem um formato, né, ela é mais comprida, e você também está usando uma saída para transmissão ao vivo, que é um outro formato. Então é importante sempre quando você for fazer fazer um modelo para a saída que você quer fazer. Se caso as duas saídas elas têm o mesmo formato, não tem problema. Mas caso você utilize dois formatos diferentes, aí você faz um modelo para cada tamanho, tá? Então, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu tenho uma saída do projetor, que ele é um outro formato, ó, ele é 1920 por 720, ó. Ele é mais esticado. Então, esse aqui seria um modelo para o telão, tá? Agora, se eu vou fazer um modelo para a saída de transmissão, aí eu venho aqui e ativo transmissão. Ó, aí ela é 16 por 9, tá? Então é importante sempre você fazer isso. Então eu vou vir aqui, ó, projetor. Aí para eu criar um modelo, vou criar um modelo de música, por exemplo. Eu venho aqui no texto, vou criar uma camada de texto. Para a gente ter uma noção, às vezes você você utiliza a música em duas linhas. Então eu vou criar aqui, ó, duas linhas só para eu ter como referência, tá? Aqui eu aumento ou diminuo o tamanho da área do texto, tá? E aí eu posso centralizar. Feito. Agora aqui nessa lateral eu vou alterar a fonte, tá? Coloquei uma fonte aqui. Eu apertando nessa engrenagem agora, ele abre uma janelinha com algumas opções, tá? Então, a primeira aqui, ó, é uma opção para você deixar tudo ela maiúscula, tá? Ou ela minúscula. Então, às vezes você, na sua igreja, vocês costumam usar tudo com a letra maiúscula. Então, para você não precisar copiar música, converter tudo em letra maiúscula para jogar aqui no próprio Presenter, você pode deixar o padrão da letra da música já tudo maiúsculo. Então você não precisa se importar se na hora de importar ela está maiúscula ou não, tá? Mas aqui eu vou deixar sem nada, então o formato que eu colocar ele vai ficar, tá? Então se eu importar ela com a letra maiúscula, ela vai ficar maiúscula. Se eu importar minúscula, vai ficar minúscula. Aqui agora eu coloco o espaço que tem entre uma letra e outra, tá? Eu posso alterar. Geralmente fica 0, tá? Mas às vezes você quer aproximar ou aumentar. Aqui é a distância da linha, tá? Então uma linha e outra vai estar mais distante. Aqui é margem, então às vezes você quer deixar uma margem para que ele não fique até o limite, tá? Então você pode criar uma margem aqui. Isso aqui é interessante, você pode criar uma margem aqui
para que o texto ele não chegue no limite dessa área aqui, tá? 15, 15, 15. Agora, uma outra opção que a gente tem é aqui, ó, é a escala. Então você tem algumas opções aqui. Então essa primeira aqui, ó, o texto ele não vai aumentar nem diminuir de tamanho. Então você delimitou essa área aqui. Se você colocar mais que 2 linhas e tiver muito texto, simplesmente o texto ele vai cortar, ó. Ó. Tá vendo? Ele cortou embaixo e em cima. Agora, na outra opção aqui, ó, eu tenho a opção de o espaço, né, que eu fiz ali, ele se mexer para conter todo o texto, tá? Então o texto continua a mesma coisa, mas o espaço ali do texto ele aumenta e diminui. Outra opção que eu tenho é escalar o texto, tá? Escalar o texto, ele aumentar para caber dentro dessa área aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma área aqui e minha fonte é pequenininha, eu vou colocar aqui uma fonte 20. Ó, eu vou colocar uma fonte 20, é bem pequenininha. Se eu coloco essa opção aqui, ó, Scale Text Up, ele vai aumentar para sempre ficar dentro dessa área, ele vai ficar sempre no limite, tá? Agora, a outra opção que eu tenho, ó, vou deixar ela grande aqui. Agora a opção que eu tenho é Scale Text Down. Agora ele vai diminuir o tamanho da fonte para ficar dentro desse espaço. Isso aqui é interessante, principalmente você vai delimitar uma área ali, você não quer que o texto passe disso. Então é importante você botar isso, bota o DAO, então ele sempre vai ficar dentro daquela área ali, mas ele não vai perder o texto. Então, principalmente para a Bíblia. Então você delimita a área ali. Então tem versículo que ele é muito grande, mas aí você colocando essa opção, ele vai diminuir a fonte para sempre ficar dentro da área e não cortar o texto. E aí a outra opção que tem é o Scale Up ou Down. Então ele vai ou diminuir o texto ou ele vai aumentar. Ele sempre vai ficar no tamanho dessa área. Então, ó, se eu diminuo uma letra, ó, ele vai aumentando para ficar sempre no limite, tá? E aí, se eu coloco mais linhas, ele vai diminuindo para sempre ficar. Ou se eu vou tirando a linha, tá? Então ele sempre vai se readequar para ficar nessa área. Então beleza, eu vou deixar aqui no meu no DAO, porque eu quero manter o tamanho da fonte, só quando eu tiver mais texto, ele vai diminuir para ficar dentro dessa área. Então, aqui em cima você tem 3 abas, tá? Então, nessa aba do meio, você vai alterar tudo em relação ao texto que está aqui, tá? Nessa primeira aba, que é o Shape, você vai alterar em relação à camada de texto que está aqui, que é essa aqui que está delimitada por essa linha azul. Então, você pode, né, mexer aqui a posição dele. Aqui em Fill, você pode colocar um preenchimento. Então, aqui você pode mudar, colocar gradiente. Você pode colocar uma imagem, se você quiser. Aqui você tem a opção de fazer um stroke, que é um contorno em volta dessa área, tá? Você tem a opção também de colocar uma sombra nessa área aqui. Ele cria uma sombrinha atrás. Aí você tem a opção aqui, ó, ele vai fazer uma suavização nesse preenchimento, ó, tá? Então ele vai fazer a borda suave. E aí nessa opção aqui, ó, Visibility, a gente vai falar no módulo avançado, tá? É quando você cria uma condição para que o slide apareça, tá? Mas aí a gente vai falar no módulo avançado. Agora a gente volta nessa aba texto aqui, que a gente vai ver uma coisa. Então aqui embaixo eu tenho a opção de stroke, mas aí é o stroke em volta, essa linha de borda em volta do texto, tá? Então, ó.
eu tenho a sombra, que é a sombra no texto, e aí eu tenho a opção aqui, ó, Lines Only, tá? Então, quando eu ativo ela, ó, tá vendo que o meu preenchimento, ele tá em toda a área, né, do texto ali. Se eu ativo aqui, ele vai ficar somente na linha que tem texto, tá? E aqui eu posso até, ó, alterar o tamanho disso. Posso deixar ela fininha, tá? Ou eu posso zerar ela. E como ela tá junto aqui, ó, você não vê muita diferença, eu posso vir aqui na engrenagem e aumentar aqui, ó, o espaço de linha, ó. E aí eu separo ela, tá? Então eu posso fazer assim, ó. Vamos fazer um moderninho aqui. A gente vai colocar o texto em preto e aqui eu vou colocar branco. Então eu criei um template aí que eu posso usar nas letras, tá? Aí uma outra opção que você tem aqui é list, então você pode todas as linhas ser como uma lista, tá? E aí você tem essa opção aqui, ó, link de text. A gente vai ver também numa próxima aula, tá? Quando a gente vai falar sobre cronômetro, então a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento a gente não vai falar disso. E aqui em Build, você pode criar movimentos para o slide, de como ele vai entrar e vai sair. Mas isso aqui a gente vai falar também no módulo avançado. Então aqui eu criei, né, esse modelo. Agora, para eu colocar para minhas letras, eu venho aqui, eu volto em Show, né? Eu tô com a música selecionada aqui. Eu venho aqui em tema, venho aqui, ó, padrão, e ó, tem o tema que eu fiz. E aí eu vou selecionar. Ó, agora minha letra ficou com aquele tema. Agora, quando eu quero que esse template ele já entre automático quando eu colocar uma letra, eu venho aqui, ó, import. E aqui, ó, em tema, ó, eu ativo o tema que eu quero. E aí, quando eu vim aqui para importar, ó, ele já vai estar com o tema que eu fiz.